Não existe gordura boa. Quem já ouviu falar de colesterol bom e colesterol ruim? Pois é, eu aprendi isso na faculdade há mais de 15 anos. Porém, hoje as evidências científicas mostram que as coisas não são bem assim. Hoje eu vou te contar o que existe de mais atual em termos de cuidados com o colesterol e como as gorduras que você ingere podem interferir no controle dessas taxas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. O colesterol é uma lipoproteína, que é uma molécula formada por uma parte de gordura com uma parte de proteína. E ao longo das últimas décadas se descobriu que essas moléculas circulam no sangue e provocam obstrução dos vasos sanguíneos porque se depositam nas paredes dos vasos sanguíneos. Ou seja, vai lá a lipoproteína, que é o colesterol, cola na parede do vaso sanguíneo, na parte de dentro do vaso sanguíneo e começa a reduzir o espaço para que o sangue passe até que haja mecanismos que provocam a obstrução desse vaso. Isso causa o infarto, causa o AVC e também pode causar a doença arterial oclusiva periférica, que é a isquemia crítica de membros inferiores, que também é uma emergência, é uma doença grave. E a partir dessas descobertas houve uma corrida científica para entender melhor esse mecanismo de deposição dessas lipoproteínas, dessas moléculas na parede dos vasos e assim promover o desenvolvimento de tratamentos medicamentosos preventivos, ou seja, em vez de tratar o infarto, por que não tratar previamente para que a pessoa não chegue a ter essa obstrução da sua artéria do coração. Então isso foi um grande desenvolvimento nos últimos anos, principalmente no século passado, em que a medicina conseguiu vencer limites importantes com relação ao aumento da expectativa de vida das pessoas a partir justamente do desenvolvimento dos tratamentos das doenças cardio- e cerebrovasculares. Colesterol é uma palavra genérica e existem tipos diferentes de colesterol que são divididos com base na densidade dessas moléculas. Existe a de alta densidade, baixa densidade, muito baixa densidade. E dessa forma se dividiu em HDL, que é o colesterol que se chamava de bom antigamente, que é o colesterol de alta densidade, e um outro colesterol muito famoso é o LDL, que é o colesterol ruim, que é o de baixa densidade. E também se descobriu que as pessoas que tinham o HDL elevado eram pessoas que tinham uma condição cardiovascular melhor, que tinham um risco cardiovascular para o futuro de apresentar infarto, AVC e a doença arterial oclusiva periférica menor. Ou seja, pensou-se que ao aumentar o colesterol HDL, que seria o colesterol bom, as pessoas poderiam melhorar o seu risco cardiovascular. E alguns alimentos que ficaram conhecidos como as gorduras boas, que são as gorduras de origem vegetal, foram implicadas, ou seja, encontrou-se aí uma relação nesses alimentos com o incremento do HDL. Além disso, a própria atividade física também é uma forma de se aumentar o HDL. Acontece que foi se investigar melhor essa questão toda para até inventar uma medicação que fosse eficaz, que aumentasse o HDL, reduzisse o risco cardiovascular das pessoas e se descobriu que ao aumentar o HDL, esse aumento não significava em melhora do risco cardiovascular das pessoas. Eu não sei se eu estou sendo claro o suficiente, mas é assim, se você já tem por si só o seu HDL alto, ótimo, perfeito, bom para você. Mas se você tem um HDL baixo e você aumentar seu HDL por medidas externas, por exemplo, se você começar a comer azeite, castanhas, abacate e assim você conseguir aumentar seu HDL, você não vai ter uma melhora
no seu risco cardiovascular. Então não adianta você comer gorduras consideradas gorduras boas, porque você não vai melhorar o seu risco cardiovascular. Foi isso que as evidências nos demonstraram ao longo dos últimos anos. Acontece que também se investigou o LDL, aquele colesterol ruim que todo mundo quer distância. E o LDL é o seguinte: você tem que controlar o seu LDL por metas. Para pessoas que têm um risco cardiovascular mais alto, o LDL tem que ficar mais baixo. E como nós vamos controlar o LDL? Aí é que está a questão. Foi se investigar e se descobriu que mais ou menos 90% da influência do LDL é genética e apenas 10% é hábitos de vida. Ou seja, o emagrecimento, os cuidados com a alimentação só interferem no LDL apenas 10%. Eu vou depois fazer um vídeo sobre isso, mas 90% é genética. E genética não tem o que fazer, você trata com remédio. Por isso que é importante, se o seu médico indicar para você um remédio para o colesterol, você precisa tomar. Não tem como você emagrecer, mudar a sua alimentação e a partir daí você baixar o seu colesterol, porque na verdade você vai baixar muito pouco, a não ser que o limite que você esteja da sua meta esteja já bem próximo, e aí você consegue baixar 10% e entrar na sua meta, tá bom? Outra coisa importante, foi daí que o ovo, que era um vilão para o colesterol, se tornou um mocinho, que na verdade o ovo foi injustiçado. Então hoje em dia nós estimulamos as pessoas a comer ovos, porque os ovos não aumentam o colesterol. Lembra? Essa regra vale para um lado, mas também vale por outro. Se 90% é genética e 10% são hábitos de vida, não é deixando de comer ovos que você vai melhorar o seu colesterol. Ou seja, não são os ovos os responsáveis por aumentar o seu colesterol. Então houve toda essa mudança. Você deve ter percebido que antigamente as indústrias falavam em gordura trans, zero trans, compre meu produto, meu alimento que não tem gordura trans. Pois é, que era aquela história de gordura que era insaturada. Nada disso hoje em dia tem mais valor do ponto de vista científico quando falamos em longevidade, em aumento, promoção de saúde. O que a gente sabe é não engorde. Então se você ficar comendo muita gordura, você vai engordar. Se você comer muita castanha, se você comer muito abacate, se você beber azeite, como algumas pessoas bebem, eu adoro azeite, adoro castanhas, adoro amendoim. Tudo isso é gordura. Se você ficar comendo esses alimentos, você vai engordar. E se você engordar, você perde em saúde e qualidade de vida. Porque ao entrar em obesidade, você vai ter um incremento substancial no seu risco de morrer. Ou seja, você vai morrer mais cedo do que você morreria se você fosse magro. Então você não pode engordar. Portanto, não existe gordura boa. Muito pelo contrário. As gorduras são alimentos que devem ser consumidos com muito cuidado, prestando atenção. É o que eu sempre digo. Vai comer uma gordura, vai comer aquela castanha, um amendoim que você adora, coma prestando atenção. Não coma simplesmente pelo impulso. Preste atenção no que você está fazendo. Então é isso, olha, não existe gordura boa. O colesterol é controlado com remédio. E se você quer ter mais qualidade de vida e viver mais, emagreça. Emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você quer iniciar o seu emagrecimento, mas não sabe por onde começar, ou se você já tentou de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E aí eu tenho duas alternativas para você. Você pode fazer o programa Emagrecimento Online, que é um programa de consultas médicas online 100% através da internet para todo o Brasil. Você não precisa vir até a minha cidade para fazer as consultas, basta você ter acesso à internet. Nós fazemos uma videochamada e eu vou conversar com você para a gente ver o seu perfil, qual a melhor estratégia. Eu vou solicitar exames de segurança para você realizar aí na sua cidade e vou prescrever medicações, se for o caso, para que você consiga os melhores resultados. Além disso,
Eu vou fazer com você também uma espécie de mentoria e eu vou te explicar tudo o que eu sei sobre emagrecimento e vou te ajudar também a você se autoconhecer para você conseguir os seus resultados. E uma outra alternativa que você tem é através do meu curso de emagrecimento, que é o Emagreça 10 quilos ou mais, que é um curso voltado para as pessoas que querem emagrecer por conta própria, em casa, sem orientação direta, mas com informações seguras e embasadas na literatura científica. São 30 aulas divididas em 6 módulos para você aprender tudo o que você precisa saber para você conseguir emagrecer, segundo a minha metodologia, que são os 4 passos para emagrecimento. Então é uma ótima alternativa e que você pode iniciar o seu emagrecimento agora mesmo. Para mais informações sobre esses 2 serviços, acesse os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo emagrecer, que você sabe, o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.